Graça e paz, irmãos. A primeira meditação em vídeo de 2024. Já que nós estamos começando o ano, eu também queria começar lá da origem, falando um pouco de forma mais rápida sobre o livro de Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis, a origem das coisas. Nós vemos ali um Deus criador. No princípio criou Deus. Pronto, a Bíblia não parte da explicação de Deus, porque não se explica Deus. Deus é autoexistente, ele sempre existiu. No princípio, Deus criou todas as coisas. Mas criou tudo a partir do nada. Deus foi falando e as coisas foram sendo criadas. Deus foi falando, ou seja, ordenando e tudo aconteceu. Porque tudo está sujeito à ordem de Deus. E depois de ter criado as coisas, Deus no sexto dia criou o homem. Isso traz duas verdades. Primeiro, para que não restasse nenhuma dúvida de que o homem contribuiu no processo de criação. Quando o homem foi criado, as coisas já haviam sido criadas nos dias anteriores. E também para que o homem pudesse desfrutar do que Deus criou. Deus já preparou tudo e agora o homem é colocado para cuidar do jardim, para dar nome aos animais. Deus foi capacitando Adão, né, para dar nome aos animais, a tudo e a cuidar. Depois Deus fez um pesado sono em Adão, como não havia pecado, não havia dor, e Deus de forma milagrosa ele formou Eva a partir da costela de Adão, a primeira cirurgia. Deus poderia ter povoado a terra com um monte de homens, mas Deus preferiu macho e fêmea. E é sempre assim o processo de Deus, para que nós pudéssemos multiplicar e glorificar ao Senhor. E nós aprendemos ali que Deus foi ordenando todas as coisas, e as coisas foram acontecendo. Inclusive, quando Deus criou o homem, Deus passou a dar ordens para eles, o homem e a mulher depois, para não comer daquilo, para não fazer aquilo, para fazer isso outro. Deus foi sempre dando ordem, o homem foi obedecendo e era feliz. Até que ele desobedeceu e o pecado entrou na humanidade. E aí é um assunto para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: o homem sempre recebeu ordens de Deus, o universo sempre recebeu ordens de Deus. E hoje, pelo pecado, depois que entrou o pecado, nós queremos dar ordens para Deus. O Deus Criador que ordena, agora é um Deus, parece que está a serviço de muitas pessoas. Nós devemos recuperar essa verdade bíblica de Gênesis. Deus fala, as coisas acontecem. Deus dá ordem e o universo obedece. As estrelas, os animais, as plantas, tudo. E principalmente o homem que foi criado à semelhança e à imagem de Deus. O homem sempre foi obediente a Deus, até que o pecado entrou no mundo. E nós precisamos recuperar, com a graça de Deus, essa necessidade de obedecer a Deus. Que esse ano seja um ano de maior obediência ao nosso Deus. Muitas pessoas falam que seja um ano próximo, que as coisas dê certo. Eu penso o contrário. Eu penso biblicamente que tomara que Deus não realize, Ele não vai realizar todos os nossos sonhos, porque a maioria das nossos desejos e vontades expressos na palavra sonho são contrários à palavra. Que esse ano seja um ano de maior intimidade e obediência a Deus, recuperando como foi lá no Éden. Eu sei que hoje nós temos o pecado que ainda habita em nós, mas se somos cristãos, não estamos mais debaixo do poder escravizador do pecado. Devemos pedir um coração grato e obediente ao Senhor, capacitados unicamente pelo Espírito Santo. Que Deus nos dê, em 2024 e em diante, até que Ele volte, ou que nos leve, um coração obediente e rendido ao Senhor, que ouve a palavra de Deus e se submete a ela. Nisso está a minha e a sua felicidade verdadeira. Que Deus te abençoe.